Olá pessoal, eu queria compartilhar com vocês um breve devocional. Eu estava aqui após o café, meditando no livro de Números, no momento que acho oportuno para contextualizar com o que estamos vivendo. É Números capítulo 13. Números 13, a partir do versículo 30. Fala assim: Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vive. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Bom, esse texto ele conta a história da entrada do povo de Deus naquela terra que tinha sido prometida para ele. Tem a ver com uma nova estação da vida do povo de Israel, que estava sendo proposta para esse povo. E esse lugar, ele representava a vontade de Deus para eles. Deus desejava um lugar para que eles se achassem parte, dono, estabelecidos pelo próprio Deus. E então Deus entendia que o relacionamento seria mais pleno, mais confiante. Até aquele momento, Deus manifestou seu cuidado de várias formas. Houve o tempo das representações, porque, por exemplo, Moisés representava essa relação de Deus para com seu povo, descia, trazia informações, mas agora Deus tinha feito uma proposta coletiva, algo mais amplo para esse povo habitar numa terra. Esse povo que então se tornaram dignos de serem chamados filhos. 430 anos de Egito, escravidão no Egito, agora uma caminhada no deserto, várias pedagogias, O maná de cada dia, já não podiam mais estocar comida. As privações, eles não podiam fazer o que queriam, eles tinham que seguir um percurso. Os suprimentos eram limitados, você não consegue, quando você está em viagem, você não consegue levar tudo o que você deseja. Tudo que Deus propôs de dinâmica apontava para esse momento chave de entrada na Terra Prometida, de entrada numa nova estação da vida. E esse povo, ao chegar na porta, teve a iniciativa de mandar uma comitiva de 12 homens para verificar a terra, para verificar aquilo que Deus tinha dito como promessa, se encaixava com aquele lugar, com aquele momento. Então, 10 daqueles homens voltaram com um relatório negativo. E aqui está registrado as palavras deles. Eles olharam para tudo aquilo que Deus tinha dito e perceberam dificuldades. Eles olharam mais as dificuldades, eles olharam mais o medo. É nítido, meus irmãos, que aqui se revela dois grupos, duas mentalidades que estavam à porta daquele lugar. De um lado, estavam aqueles que aproveitariam para se agarrar ao medo, e do outro, aqueles que se agarrariam à promessa. Aqueles que se agarrariam à certeza que estava debaixo de uma palavra liberada e a despeito de toda a dificuldade havia o amor e a convicção ao Deus do processo, àquele Deus que tinha prometido aquele lugar. Uns demonstrariam falta de força movida pelo medo, outros demonstrariam força
de ocupação, de uma nova mentalidade, movidos pelo amor. E onde surgiu esse medo? Medo é um fator antigo na nossa humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 8 em diante, vai dizer que uma das primeiras ações daquele casal, quando eles pecam, foi sentir medo de Deus. Eles têm vergonha de estarem nus, sentem medo da palavra de Deus que vinha até eles e se escondem. O medo é um dos sentimentos mais honestos com a condição de queda, com pessoas que de fato não nasceram de novo. Não aquele medo como proteção biológica, como instinto natural, mas aquele medo que sobrepõe quem Deus é. Aquele medo que está acima daquilo que Deus falou, aquele medo que força a gente a ser limitado, a ter um tempo, a ter o porquê, mesmo tendo uma palavra, mesmo tendo uma promessa. Desde o Éden, nós temos grande dificuldade de aceitar a nossa culpa no processo e aí colocamos Deus em xeque. E o caminho mais natural quando nós fazemos isso é fugir de Deus, é sentir medo, é fugir de nós mesmos, é fugir do próximo, é fugir de ambientes que propagam a verdade, é fugir de realidades que são momentos específicos, bem pontuais, que definem quem de fato nós somos e por que nós estamos ali. Medo, no grego, é a palavra phobos, e phobos significa fuga. E a fuga, como eu disse, é a reação mais fácil, porém não resolve. Ela não... a fuga ela é sempre até um momento específico. Você não consegue fugir para sempre. Eu me lembro de Jacó, por exemplo, quando naquele processo de deturpação da sua vida, ele entra em várias rotas de fuga. Fuga do seu irmão Esaú, depois fuga de Labão, que ele foge com a sua família, até o momento que um anjo o encontra no Jaboque. Então, fuga é sempre temporário. A grande questão é que o medo nos impede de desenvolver uma relação de confiança em Deus, de perceber se Deus de fato é e está do nosso lado. O medo, no Aurélio, por exemplo, é um sentimento de viva inquietação diante de um perigo real ou imaginário. Muitas vezes nós criamos problemas na nossa mente ou aumentamos o tamanho dos problemas na nossa mente e ali eles se hospedam e não saem mais. E é o que eu tenho percebido nesses dias. Nós estamos vivendo dias muito específicos, muito pontuais. E nós podemos ser provados como esses dois grupos. De um lado vão ficar aqueles que vão se atemorizarem, vão ficar limitados pelo medo, totalmente inseguros, totalmente entregues a seus próprios sentimentos. E do outro lado estarão aqueles que terão a oportunidade de provar que amam a Deus, que confiam em Deus mais do que tudo. São dias pontuais, meus irmãos, para definir nossos avanços, negócios irão ter que se redesenhar, relacionamentos serão provados, comunidades mostrarão se há alicerce ou se foi só um ajuntamento momentâneo ou por interesses. Tudo isso vai provar a verdade. Ou seremos apenas estéticos ou de fato acreditamos numa promessa de um Deus que nos prometeu que estaria conosco para todos sempre, que estaria conosco e nunca nos desampararia, nunca nos abandonaria.
A grande pergunta para você nessa manhã é: você está imerso ao medo dessa pandemia, dessas doenças? Ou você está, mesmo com todos esses sinais, imersos no amor daquele que você confia? Você tem a quem confiar nesses dias? Faz parte da sua dinâmica de vida o estar confinado por medo apenas, e o medo está te consumindo e possivelmente você tem criado tamanhos maiores para tudo isso que está acontecendo, ou você está imerso no amor? Existe um texto em Romanos 8:15 que diz o seguinte, Romanos 8:15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual nós clamamos, Abba, Pai. Por qual daquele nós clamamos Paizinho, Papai querido. Há uma grande diferença entre os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. E uma das possibilidades de virtudes que nós podemos comunicar é quando nós agimos para além do medo. Mesmo quando o medo bater na nossa porta, nós estaremos ali agarrados no amor daquele que nos fez filhos, e que a nova estação desta vida não é viver atemorizado, não é viver como se nós estivéssemos entregues à sorte. Não porque nós descredibilizamos os números e os sinais, mas porque nós acreditamos num Deus que é soberano sobre todas as coisas. E esse Deus nos trata como filhos. E nós podemos recorrer a eles como Pai. Abba, Pai. Bom, e quero encerrar essa breve reflexão com um salmo que eu gosto muito, Salmo 34, que diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é a sentinela ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem e o livrem. Versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provem, experimente, tenha uma ação de ir um pouco mais além. Experimente, prove que o Senhor é bom. A palavra que inicia esse salmo, bendirei, tem a ver com colocar o Senhor no lugar mais alto. E é isso que eu te convido nesses dias. São dias de confinamento, sim. São dias desafiadores, sim. Existe doença, sim. Mas coloque o Senhor no lugar mais alto. Coloque a sua confiança naquele que criou a vida, que é o dono da nossa vida. Tiago vai falar que a nossa vida é como um vapor de água que logo se esvai. Atos vai dizer que nossos dias estão contados. Ele sabe até o lugar da nossa habitação,
que é o mesmo assunto do salmista quando diz que todos os nossos dias já foram escritos e determinados, mesmo quando nenhum deles ainda havia. Então, estamos na mão de um Deus que é todo-poderoso. Eu quero encerrar com uma oração, em especial para você que está atemorizado, que está com falta de paz, que está sentindo que chegou ao fim. Que Deus seja gracioso, bondoso, misericordioso de te alcançar essa manhã e de te dar um gosto especial, né, por ser provado e poder sair vencedor como filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Deus, obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia onde o Senhor nos concede o dom especial da vida. Obrigado, Senhor, porque não somos mais escravos do medo, não estamos mais atemorizados como se fôssemos órfãos à procura de alguém para nos cuidar. Somos teus filhos e nos apegamos a essa promessa, nos apegamos a essa ação, a essa realidade, porque o Senhor, de fato, tem cuidado de nós. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos livre de todos os nossos temores, toda a nossa decepção, de toda a nossa tribulação e nos conduza, Deus, a uma vida que coloca o Seu nome no lugar mais alto. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.